Oi, que bom que você está aqui no terceiro episódio, que a gente está aqui falando dessa cartinha. E no último episódio eu ia te contar uma coisa, que é o seguinte: o meu relacionamento realmente se transformou. Mas depois disso, nós tivemos muitos desafios ainda. E o que eu ia te contar é que todas as vezes eu começo a fazer isso aqui. E eu só começo a fazer e já muda tudo. Então, uma das coisas mais importantes são esses primeiros desafios aqui. Não que os outros não sejam, os outros são para fortalecer, mas para ter uma convivência agradável, aquela você querer estar perto da pessoa, esses primeiros desafios aqui são essenciais. Então, as palavras que você usa, será que você suportaria ficar do seu lado com as palavras que você usa? Então é melhor segurar a língua do que se arrepender depois. E aí o segundo desafio ele diz assim: além de hoje também você não dizer palavras negativas para o seu cônjuge, mostre carinho com ao menos um gesto inesperado. Então isso também faz toda a diferença. O que é que você pode fazer para ele se surpreender com você? Nossa, quase que eu nem lembrava que essa pessoa era capaz de fazer isso. E aí eu até escrevi aqui, no dia, a primeira vez que eu fiz o desafio, o que eu fiz foi ir pro futebol com ele e ficar lá até tarde. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas eu ir era uma condição para ele ir. Eu não lembro por quê, eu só sei disso porque tá escrito aqui. E eu não queria ir, eu queria que ele fosse sozinho. Só que aí eu peguei e falei: não, já que eu tenho que ir, então eu vou para que ele se divirta. E aí ele se impressionou muito, né? Ele falou: poxa, ela não tá cobrando de mim que eu tô indo jogar futebol e ainda tá fazendo um esforço para que eu possa fazer algo que eu goste. Olha só, 2 dias sem dizer palavras negativas e com um gesto inesperado. E assim foi indo. Até que no quinto dia ele me entregou essa carta aí. Então, esse livro aqui ajudou e muito no meu relacionamento. E ao passo que o meu relacionamento mudou, o meu marido começou a demonstrar, né, para mim que a mudança estava acontecendo, aquilo me empolgou ainda mais. E aí eu continuei a evoluir, né? E quando a gente começa num processo de evolução, a gente não quer parar. Parece que assim, é viciante. Você descobre uma coisa, você quer descobrir mais e mais e mais. E aí em seguida, eu fui apresentada a esse livro aqui do Augusto Cury, O Futuro da Humanidade. Aí esse livro aqui foi mais um grande passo que eu dei. Quando eu li o livro, eu estava naquele período assim da depressão, né, que as coisas não estavam fazendo sentido. E aí, quando eu li esse livro, eu comecei a entender o seguinte: eu precisaria lutar contra um leão por dia. Era essa informação que eu tinha na minha cabeça. Curiosamente, eu li esse livro essa semana e ele não fala nada de leão, mas eu tinha essa informação na minha cabeça. Eu vou ter que lutar contra um leão por dia. E era o que eu fazia. A hora que via um pensamento ruim, eu imediatamente substituía. E de que maneira eu substituí meus pensamentos? Contemplando o belo. Então eu me lembro de naquela época, quando eu tava assim mal, super triste e me sentindo o pior dos seres humanos, aí na hora eu olhava para uma árvore. E aí eu começava a analisar aquela árvore e ver assim, nossa, ela era pequena, ela era só uma plantinha e ela foi crescendo e agora ela é forte e ela tá aqui. Aí eu olhava para o céu e olhava para as nuvens, aquele céu azul que é aqui em Brasília, né? Tão azul. Eu olhava e via as nuvens e comecei a contemplar aquilo. E aí você vai desenvolvendo um sentimento de gratidão que você não consegue explicar. E esse sentimento de gratidão vai te contagiando, aí você começa a criar novas sinapses neurais. Então, assim, se eu tô acostumada, aquela linha de pensamentos negativos, né? Que o depressivo tem, essa ruminação de pensamentos negativos,
Aí eu começo a abrir um novo caminho neural, eu deixo fechar, eu deixo o mato crescer naquele caminho antigo de pensamentos negativos e começo a construir um novo caminho neural com pensamentos saudáveis, com pensamentos bons. E aí a minha mente vai se adaptando e ela começa a andar por esse novo caminho neural. E aquele caminho antigo se enche de mato, né? E eu não passo mais por lá. Foi um desafio, mas também surpreendentemente tive resultados muito rápidos. Comecei a lutar com esse leão e aí eu pensava assim: hoje mais um dia para lutar contra o leão. Lutava com ele, contemplando o belo, olhando para a natureza, fazendo uma oração, algo nesse sentido. E aí eu fui indo. E muito rápido, questão de uma semana, eu já tinha, assim, tido uma transformação. Eu falava, gente, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Um pouco tempo, mas eu nem imaginava o que estava por vir, eu nem imaginava quanto eu ainda ia me transformar. Eu pensava assim, eu já tô ótima, né? Mas eu não podia nem imaginar que eu ainda ia limpar tanto lixo emocional no futuro. Então aí você vê, não usar palavras negativas, né? Cuidar do meu vocabulário, que vocabulário é esse? Porque aquelas palavras que a gente usa comumente, elas estão aqui, ó, na ativa. E quais são essas palavras que estão na ativa? Talvez tenham palavras aí que estejam precisando sair, ficar lá atrás e deixar as palavras boas virem para o lugar. Ou mesmo o silêncio, né? O silêncio também, que era uma coisa que eu também comecei a praticar naquela época, que era assim, eu não vou falar nada por uma hora. E eu ficava uma hora sem falar nada do lado do meu marido. Aí ele até ficava assim, achando aquilo meio estranho. Mas tudo isso foi indo me transformando. Então, ó, fui mudando o vocabulário, fui ficando mais em silêncio e fui forçando, ensinando a minha mente a traçar um novo caminho positivo, um novo caminho neural de energia positiva, né? E deixar aqueles pensamentos ruins. E como que eu fiz isso? Eu talvez você encontre uma outra forma de fazer isso, mas eu, Flávia, eu conseguia substituir o pensamento negativo imediatamente por um positivo através da contemplação da natureza. Então, algo que fosse da natureza, eu precisava olhar para uma árvore, olhar para uma flor, olhar para o céu, olhar para uma plantinha que tivesse dentro de casa. E essa contemplação foi fazendo os meus pensamentos negativos, aquela carência toda, aquela necessidade de atenção, ir indo embora. E aí, a próxima coisa que eu fiz, que fez muita diferença na minha vida e que faz até hoje, mas eu só vou falar para você no próximo episódio. E o que você tem que fazer agora é compartilhar para que outras pessoas venham aqui assistir essa série dessa jornada, aquela pessoa ciumenta, carente, dependente emocionalmente de alguém, para uma pessoa mais leve, mais confiante. Então, eu te vejo lá no próximo episódio.